Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou terminar de falar sobre a relatividade, porque hoje eu vou falar sobre a relatividade geral, que foi uma continuação, tipo uma expansão do trabalho que Einstein tinha começado lá no começo do século XX. O que acontece? Alguns anos depois de terminar a teoria da relatividade, que depois ficou conhecida como relatividade restrita, Einstein percebeu que ela tinha alguns problemas em relação às leis de gravitação de Newton. Ou seja, as duas não eram compatíveis, uma das duas tinha que estar errada. Por quê? Uma das leis da gravitação de Newton dizia que se você mudasse a distribuição de massa no espaço, essa mudança afetaria o campo gravitacional instantaneamente. O que isso quer dizer? Tipo, se a Terra do nada ficasse mais pesada, mais densa, a gravidade da Terra ia aumentar instantaneamente. E por que isso entra em contradição com a relatividade? Porque, segundo a relatividade, nenhum tipo de informação pode chegar a velocidades maiores do que a velocidade da luz. E instantâneo é mais rápido que a luz, porque a luz não é instantânea. Então tem um problema aí. Pensando nesse problema, Einstein percebeu a relação entre a gravidade e a aceleração, que na verdade são basicamente a mesma coisa. Se você imaginar que a Terra é plana, que não é o caso, óbvio, ou será que é? Fizer um teste simples, usando uma régua, colocando no horizonte, você vê que é perfeitamente comprovável a teoria da Terra plana. Então, se você imaginar que a Terra é plana, não existe diferença você dizer que a maçã caiu na cabeça de Newton porque a gravidade puxou a maçã, ou que a maçã caiu na cabeça de Newton porque a Terra estava acelerando 9,8 metros por segundo ao quadrado para cima. Porque nos dois casos a maçã ia cair na cabeça do Newton do mesmo jeito. Se você se imaginar num elevador ou dentro de uma caixa no meio do espaço, você vai estar gravidade zero dentro da caixa, claro. Mas se a caixa se você estiver dentro desse cubículo e ele estiver acelerando a 9,8 metros por segundo ao quadrado para qualquer lado, porque não tem lado no espaço, óbvio, dentro dele vai parecer que você está na gravidade da Terra, porque se ele estiver acelerando, você vai sentir uma força te jogando para baixo, como se fosse a gravidade, seria exatamente a mesma coisa. Então Einstein teve um estalo de pensar que na verdade a gravidade não é uma força, e sim uma deformação no espaço. Então os objetos não iam se atrair porque tem uma força puxando eles, assim porque o espaço, ou seja, a trajetória na qual eles estão andando, está deformada. Então eles obrigatoriamente têm que fazer uma curva ou entrar em órbita, e que objetos pesados iriam deformar o espaço dessa forma. Porém, isso implicaria de que Newton estaria errado. Não exatamente errado, porque as fórmulas dele ainda seriam válidas, mas que ele estaria errado e teria que reformular toda a teoria da gravidade. E seria muito difícil convencer outros cientistas de que Newton estava errado, porque as leis dele estavam extremamente bem estabelecidas no mundo científico e tudo mais. Então Einstein teria um desafio aí, além de ter um desafio de conseguir chegar à conclusão correta, no caso de que a gravidade não é uma força, e sim uma deformação, ele teria mais um trabalhão de convencer outros cientistas de que ele estava correto. A primeira forma como ele tentou provar que ele estava certo é descrevendo a trajetória de Mercúrio ao redor do Sol, porque a trajetória de Mercúrio ela é elíptica. E essa trajetória de Mercúrio não era explicada pelas fórmulas de Newton. Você não conseguia explicar por que Mercúrio se comportava dessa maneira usando as fórmulas de Newton. Porém, usando as fórmulas que Einstein conseguiu na teoria da relatividade, é possível descrever a trajetória de Mercúrio. Por quê? A teoria de Newton não funcionava para gravidades muito fortes. Quando chegava a um ponto X de gravidade, as teorias de Newton não funcionavam mais. E a teoria da relatividade de Einstein era mais completa nesse sentido. Ela abrangia mais casos, inclusive casos em gravidades enormes, como perto do Sol. Só que essa prova de descrever a trajetória de Mercúrio não foi o suficiente para convencer a comunidade científica. Einstein sabia que ele precisaria prever algum fenômeno, aí sim ele teria aprovação dos outros cientistas. Então ele teria que achar algum jeito de mostrar, de demonstrar a deformação do espaço. Mas como ele faria isso? A ideia dele foi esperar acontecer um eclipse e mostrar que você conseguiria ver uma estrela que deveria estar atrás do Sol, você
poderia ver ela do lado do Sol por causa da deformação do espaço, como mostra na imagem. Por quê? O que acontece? A estrela está atrás do Sol, mas quando a luz dela chega perto do Sol, ela dá de cara com a deformação causada pela gravidade do Sol, e então a trajetória dela é curvada, e depois que ela passa dessa área onde o espaço era deformado pelo Sol, ela continua em linha reta. E quando a luz dessa estrela atinge a Terra, a gente vê ela como se ela estivesse do lado do Sol, mas na verdade ela está atrás. Só que de dia você não teria como fazer isso, porque você não consegue ver nenhuma estrela, e à noite você não consegue ver o Sol. Então só poderia ser num eclipse. E o próximo eclipse que iria acontecer ia ser em 1919, e esse eclipse só poderia ser visto numa parte da África e em Sobral, no Ceará. Olha aí, o Brasil, quem diria, ajudou Einstein a provar a teoria da relatividade. Pois é, ele veio aqui para o Brasil em 1919 com uma equipe, e durante o eclipse eles tiraram várias fotos do eclipse, e eles conseguiram mostrar que tinha uma estrela de fato do lado, apareceu nas fotos do lado do Sol, que não deveria estar lá, deveria estar atrás do Sol. E com isso finalmente ele conseguiu provar que a teoria dele estava certa, de fato os corpos celestes deformam o espaço em sua volta, e isso é a gravidade. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui hoje. A gente terminou agora o assunto da teoria da relatividade, e os próximos vídeos vão falar de outros assuntos, mas também tá muito legal. Então se inscrevam no canal, dê like, comente, espere pelo próximo, que também vai ficar muito bom. Valeu!